Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional do Serviço Público Federal na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E hoje nós recebemos o economista do DIEESE, César Andacu, para conversarmos um pouco qual é a situação da inserção do mercado de trabalho das pessoas com diploma de nível superior. César, obrigada por aceitar nosso convite, bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. César, no último mês de novembro, houve aí a divulgação do boletim Emprego em Pauta do DIEESE, e vocês fizeram vários recortes a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua do IBGE, para mostrar como estão inseridas as pessoas que têm mais escolaridade, aquelas pessoas que atingiram, que conseguiram obter um nível superior completo. Entre as pessoas que trabalham no Brasil, cresceu 15% a inserção daquelas que têm nível superior, que foi uma inserção muito acima da inserção média no mercado de trabalho. E isso significa 3 milhões e 700 mil pessoas. Mas que a maioria dessas pessoas elas não estão efetivamente exercendo atividade em ocupações compatíveis com essa escolaridade. Elas exercem ocupações com menos exigência. Estão nos balcões das lojas, estão nos caixas, estão, enfim. O que isso significa? E ainda a gente pode dizer que ter nível superior não é mais a garantia de ter um bom emprego ou um melhor emprego? O que a gente conseguiu ver nesses dados é que as pessoas com nível superior, de um modo geral, na sociedade, teve um aumento desse contingente, né? Porque desde os anos, final dos anos 90, principalmente nos anos 2000, teve uma expansão bem significativa de vagas nas universidades públicas e também nas faculdades privadas, universidades privadas, né? Para ensino superior, para curso de nível superior, né? E essas pessoas conseguiram, né, boa parte delas, conseguiu uma inserção no mercado de trabalho. Mas, como você disse, boa parte dessas pessoas não conseguiu um trabalho condizente com o nível superior, né, com o diploma de nível superior. Então, tem essa distância e para a gente tem vários fatores que vão influenciar. A gente acredita que o diploma ele dá mais chance de você entrar, né, conseguir uma inserção no mercado de trabalho, só que isso não quer dizer um bom emprego, um bom trabalho, um trabalho condizente com essa escolaridade. Uma atividade que poderia ser de uma pessoa, vamos dizer, que tivesse só um nível médio de ensino, e muitos empregadores contratam uma pessoa com nível superior com salários de nível médio. E por conta de desemprego, falta de oportunidades mesmo, as pessoas têm que aceitar, né, por necessidade financeira também, elas têm que aceitar essa inserção menos qualificada. O fato de muitas pessoas terem sido identificadas, né, numa condição inapropriada, onde não tem um casamento entre o que é exigido na ocupação e aquilo que ela tem de atributo, aquilo que ela pode oferecer, ele pode ser explicado também pela qualidade do nível superior ou tem mais relação com as vagas que estão sendo efetivamente colocadas à disposição dos trabalhadores recentemente? A gente entende que isso tem a ver principalmente com a estrutura produtiva, que a gente fala, como você disse, essa abertura de vagas de trabalho, porque a gente entende que a estrutura econômica do país ela não é complexa o suficiente, ou o tamanho dessa complexidade não é suficiente para absorver as pessoas que estão se formando, né, com um nível de qualificação maior. Claro que tem essa questão da qualidade do, do nível superior, principalmente em muitas faculdades privadas, que a gente viu uma expansão muito grande, sem que a qualidade acompanhasse, né, essa expansão de vagas, mas para a gente tem muito mais a ver ou com a baixa complexidade da estrutura produtiva, econômica do país. Quando a gente fala em complexidade, a gente sempre pensa na indústria, mas não tem a ver só com a indústria. Tem muito a ver com a indústria, porque é uma atividade econômica que encadeia outros setores. Então, a indústria puxa outras atividades, como a gente diz, né? E de serviços, de comércio. Então, a pouca, ou é um papel ainda
relativamente pequeno da indústria no Brasil e indústria de média baixa tecnologia, isso dificulta esse encadeamento e absorção de pessoas com nível superior. Então, um exemplo, né? No começo dos anos 2000, na metade dos anos 2000 ali, a gente teve um período de muito investimento na indústria naval. Então, a produção de plataformas, de navios. Isso, claro, isso exigia uma qualificação, né, que contribuía para absorver essa mão de obra que estava se formando. E a partir desse tipo de investimento abria outros setores, né? Por exemplo, serviços jurídicos, administrativos, isso ia puxando outros setores para absorver essa mão de obra que estava se qualificando. A partir do momento que a gente não tem ou diminui muito esse investimento da indústria e na indústria, no setor industrial, isso também bloqueia essa absorção dessas pessoas. Então, tem muito a ver, no nosso entendimento, com a estrutura produtiva, de um modo geral, do país. Claro que precisa também, né, uma fiscalização aí, uma regulação no setor privado, principalmente, né, da qualidade das faculdades que estão disponibilizando vagas, tal. Mas eu acho que tem esses dois papéis, né? Mas a gente entende que está mais a ver com a estrutura produtiva do país. Você disse que tem uma baixa complexidade econômica e que isso favorece essa situação de vagas que não são para pessoas tão especializadas que têm nível superior. E são estruturas, então, mais complexas, não só na indústria. Muitos setores no Brasil ainda precisam de muito investimento, né? A gente estava falando da indústria, mas, por exemplo, infraestrutura. O Brasil ainda carece, inclusive nos grandes centros, né? A gente nem está pensando nas cidades médias ou pequenas, ainda precisa muito investimento em infraestrutura, né? Saneamento, energia elétrica, recuperação do meio ambiente, enfim. São muitas atividades ainda que poderiam demandar, que exigem, na verdade, pessoas com qualificação para trabalhar nesses setores. Tem uma atividade ampla no Brasil, mas que não exigem tanta a qualificação, né? Boa parte dessas atividades não exigem essa qualificação, embora o país tenha necessidade. Então, tem um espaço, uma margem muito grande para investimento, né? E que demandaria essa absorção de mão de obra mais qualificada. Então, quando a gente fala em complexidade, a gente está pensando, né, uma coisa mais imediata. São as indústrias de tecnologia de ponta, né, de microchip, enfim, de semicondutores, que precisa, né, mas também investimentos mais em outros setores, inclusive de computacional, né, serviços, no setor de serviços, de tecnologia da informação, são vários setores que poderiam aumentar esse investimento, trazer uma tecnologia maior para o país, né, e também infraestrutura. Isso demandaria pessoas de maior qualificação, né, nesse sentido da necessidade de mais investimento e mais adensamento da estrutura produtiva. O Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista do Diese, César Andacu. Ele é uma das pessoas que contribuiu com o estudo Boletim Emprego em Pauta do último mês de novembro, que faz uma análise de como as pessoas com nível superior estão inseridas no mercado de trabalho. César, nesse estudo que vocês publicaram, vocês dizem que a renda entre o ano de 2019 e o ano de 2022, a renda de todos os trabalhadores, ela caiu 0,5%, renda média real. Mas a das pessoas que têm nível superior, ela caiu muito mais. Ela caiu 8,7%. O que aconteceu para quem tem mais escolaridade, teve mais perdas salariais? Olha que coisa que contraria o senso comum, né? Primeiro, a gente deixa bem claro que as pessoas com nível superior, elas têm um rendimento maior, né, do que de menos escolaridade. Mas, como você disse, tiveram uma perda nesse período. Tem vários fatores que influenciaram, né, esse resultado. Uma delas, a gente pode falar do salário mínimo. A política de salário mínimo
mesmo no período do governo anterior, teve alguma reposição da inflação. Então, o valor do salário mínimo não teve uma grande perda significativa, conseguiu se defender, vamos dizer assim, da inflação. Então, os salários mais baixos, eles ficam protegidos pelo salário mínimo. Daí a importância, né, de uma política de valorização do salário mínimo para proteger os menores salários. A partir desse ano, nós temos aí uma política de valorização, então não só a defesa contra a perda inflacionária, né, contra a inflação, mas também um ganho real, isso ajuda nos salários mais baixos. Então, na ponta, né, de baixo, você tem essa proteção contra a inflação, o que não acontece nos salários mais altos. Em geral, e aí entra o pessoal que tem nível superior, eles estão mais suscetíveis às leis de mercado, vamos colocar assim, do mercado de trabalho. Então, depende muito do valor que é proposto pelos empregadores, né? E muitas vezes não consegue, a negociação não consegue repor a perda salarial do período. Aí a gente volta também, a gente frisa a importância dos sindicatos, da negociação coletiva para proteger os salários e conseguir algum ganho real, principalmente nos períodos de crescimento econômico. O fato de ter muitas pessoas que conseguiram, com nível superior, que só conseguiram uma vaga de trabalho de ensino médio ou menos, isso ajuda a puxar para baixo, vamos colocar assim, o patamar salarial, né? Então, se a gente pegasse as pessoas com nível superior que estão em cargos típicos, que a gente fala, né, típico para quem tem essa escolaridade, o salário vai ser maior, né? E quando tem as pessoas com nível superior em atividades de nível médio, ela vai puxar para baixo. Acho que outro fator também que a gente não pode deixar de mencionar é que nesse período que a gente estava analisando entre 2019 e 2022, né, os últimos trimestres ali, final de 2019 com final de 2022, que eram os dados disponíveis naquele momento. É, Nesse período teve uma inflação bem relevante, principalmente ali durante a pandemia, em 2020, 2021, né? Também efeito externo do comércio internacional acabou afetando, isso trouxe uma perda generalizada, né, nos salários do país, mas como eu disse anteriormente, pelo menos os salários mais baixos estavam mais protegidos pelo salário mínimo. É muito comum a gente ter ouvido frases, cada um de nós aqui ter passado pela situação mesmo de pegou um transporte por aplicativo e falou: olha, hoje o motorista era engenheiro, a motorista era formada em direito, era formada em psicologia, o entregador que veio aqui hoje também tem formação de nível superior. Esse boletim ele investigou precisamente o que tem acontecido com esses profissionais que trabalham via plataforma. E qual foi a realidade que foi encontrada? É muito grande esse casamento? É maior do que nos outros setores? Ou é equivalente, não é maior, é compatível com o que observa no restante da economia? De um modo geral, vamos dizer, o resultado foi coerente. Assim, a gente aproveitou uma pesquisa que o IBGE fez, especificamente do final de 2022, dentre outros, né, dentre outros itens que eles foram pesquisar, essa questão do trabalho por aplicativo, ou de uma forma mais ampla, do trabalho por plataforma. Mas essa especificamente do motorista por aplicativo e as entregas, né, serviços de entrega de comida, de supermercado por aplicativos, e a gente foi dar uma olhada nesses resultados e, né, foi coerente com o que a gente está vendo, como você disse, assim, tem muita gente trabalhando como motorista por aplicativo, né, motorista de transporte de passageiros, entregador por aplicativos, e no Brasil, a gente está falando de quase 1.200.000 pessoas com nível superior nessas duas atividades, que a gente fez um recorte específico, né? Se a gente olhar só as pessoas com nível superior nessas duas atividades, e aí vai dar cerca de 150.000 pessoas trabalhando ou como motorista ou como entregador por aplicativo. Nós estamos falando que dentro de um determinado universo de trabalhadores, mais de 10% está incompatível. A gente vai fazer mais um intervalinho e o Giro Sindical volta já já.
O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista do Diese, César Andacu, e a gente está aqui continuando a nossa conversa sobre qual é a situação das pessoas que têm nível superior no mercado de trabalho hoje. Uma outra informação que esse trabalho que o Diese fez e publicou no último novembro trouxe é que as pessoas que têm nível superior, mas que já vêm de famílias com maior nível de renda, elas estão mais bem colocadas, elas estão mais compatíveis entre a escolaridade e a ocupação. E as pessoas que são de famílias de menor renda, elas têm mais desincompatibilidade. Ou seja, quem vem de uma família mais pobre, mesmo tendo nível superior, tem menos chance de estar atuando em um cargo que exija o nível superior, que são aqueles que pagam melhor, têm mais estabilidade, mais segurança, mais proteção social. É a força do tal do QI, que aí nas famílias que têm mais renda funciona melhor porque tem para quem e onde indicar os seus familiares ou tem outros fatores que explicam? E a gente sabe que o QI ele é um grande recrutador de mão de obra no país, de verdade. A gente brinca, mas é sério isso. Analisando isso, acho que tem vários fatores que também vão influenciar nesses resultados. Tem, sim, como você disse, essa questão das redes de contatos, né? Então, as pessoas de nível superior, que vêm de famílias mais ricas, elas têm essas relações familiares, profissionais, já de outras, da geração anterior, enfim, né? As relações que vão se criando nas universidades, nas faculdades. Hoje, muitas vezes, as faculdades que têm mais aceitação no mercado de trabalho. Muitas universidades públicas, né, têm, vamos dizer, nome e acabam sendo as pessoas que se formam nessas universidades públicas ou algumas universidades privadas de mais renome vão ter mais chance no mercado de trabalho. As pessoas das famílias mais pobres que já têm essa dificuldade de conseguir se inserir, né, conseguir um curso de nível superior e depois, né, passar no vestibular ou muitas vezes normalmente numa faculdade privada tem a dificuldade de se manter no curso pelas mensalidades, né, tem que pagar uma mensalidade, né, quando não tem uma bolsa ou quando tem uma bolsa que vai ter que pagar depois que se forma, né, como é o caso do FIES, né, tem um financiamento estudantil, mas em algum momento ela vai ter que pagar. Muitas vezes as pessoas de menor renda, elas não conseguem fazer, por exemplo, um estágio na área. As vagas para estágio ou remuneram muito mal, né, ou acabam nem remunerando. Muitas vezes é um trabalho não remunerado, de trabalho de estágio na área. Poucas pessoas, ou uma parte da sociedade, consegue abrir mão de renda, só estudar, né, ou quando consegue estudar, um estágio não remunerado, mas muita gente precisa de uma renda para conseguir se manter, ajudar nas despesas da casa, precisa pagar mensalidade, ela precisa de uma remuneração. E aí ela não necessariamente vai conseguir fazer um estágio na área, ela vai pegar um trabalho no comércio, nos serviços, que vão pagar um pouquinho melhor do que os programas de estágio para poder pagar, para poder, né, sobreviver. Isso pode contar lá na frente, né? Se a pessoa fez o estágio na área ou não, se ela conseguiu já ir se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, tem esses dois fatores, né? Não só da indicação, mas também de conseguir fazer um estágio que pode ajudar futuramente. Outra coisa também que essa dificuldade, né, e tem a ver com o primeiro ponto, que é a dificuldade das pessoas de menor renda de se inserir nas melhores faculdades, ou vamos dizer, nas faculdades, nas universidades, que são mais reconhecidas no mercado de trabalho, que normalmente ou são públicas ou são privadas caras, vamos colocar assim. Então, teve um processo muito importante ali nos anos 2000, ao longo principalmente do governo Lula, governo Dilma, de expansão das universidades públicas. Isso ajudou a trazer, né, e muitas delas com as políticas de cotas, reserva de vagas, né, isso ajuda a trazer as pessoas de menor renda para as universidades, para as melhores, né, inclusive,
aumentar, sim, a escolaridade, né? Ter políticas educacionais para trazer as pessoas, para inserir as pessoas de menor renda nas universidades públicas e privadas, mas ainda tem também a necessidade de ter políticas para o mercado de trabalho, né? Para conseguir alocar essas pessoas que estão se formando também. Você acha que esse conjunto de informações ele pode colocar em xeque a perspectiva de que estudar vale a pena, em certo sentido, desestimular as pessoas a ter um nível superior? Eu espero que não, eu espero que não. Esse aumento da escolarização é muito positivo para a sociedade, né? Não para a sociedade, a gente fica falando muito do mercado de trabalho, da economia, mas é para a sociedade. Além de ser um direito das pessoas que o Estado tem que prover, né? A responsabilidade do Estado e é interessante, é importante para a sociedade ter esse aumento da escolarização. O fato de ter um diploma de nível superior, isso ajuda numa inserção, né? Ela tem uma chance maior de conseguir se inserir no mercado de trabalho, de conseguir um trabalho, embora uma parcela não seja condizente com a formação dela, mas ela vai ter mais chances de se inserir. Isso é um ponto positivo, pensando nessa coisa mesmo de sobrevivência, de ter uma vida melhor do que a geração anterior, aumentam as chances com um diploma de nível superior. Eu acho que esse boletim também, esse estudo, vai servir de um alerta para as políticas públicas, né, para os gestores. Eu tenho ter esse olhar para a área educacional, mas tem que ter também para o mercado de trabalho. A gente está fazendo um outro estudo, enfim, das pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Muitos jovens que muitas vezes, né, se formam no ensino médio, não continuam, ou muitos abandonam o ensino médio, né? E um dos principais motivos são os afazeres domésticos, que é o que se pesquisa, né? Os afazeres domésticos ou o cuidado de pessoas. Então, muitas pessoas, né, principalmente de baixa renda, têm que parar de estudar, né, para poder cuidar de filhos, de irmãos menores, né, ou de vizinhos nas comunidades mais pobres, ter esse cuidado das pessoas, as pessoas de mais idade. Então, quando a gente está pensando em políticas educacionais, como incentivar o jovem a continuar estudando, por exemplo, a gente tem que olhar também para as condições das famílias, para dar esse suporte. Porque são políticas relativamente simples, por exemplo, de creches, de instituições de cuidado de pessoas idosas, que vão permitir que os jovens continuem estudando. A gente tem que olhar, né, ter esse olhar de todo, principalmente das famílias mais pobres, que precisam né, de vários tipos de políticas para permitir que elas estudem e se desenvolvam, né? É a mesma coisa, né, nisso, né? A gente tem a expansão das universidades e, por exemplo, semana passada o presidente Lula sancionou uma lei que cria um fundo para dar bolsas para os estudantes de ensino médio concluírem os seus estudos, principalmente para os jovens que estão no cadastro único das políticas sociais. Isso é super importante. Então, ter uma bolsa para ele concluir o ensino médio também é muito importante para manter esse jovem estudando. A gente sempre ouviu muito no país de que o problema, um dos grandes problemas do nosso mercado de trabalho é a falta de qualificação dos trabalhadores. E aí parece que também é uma coisa que não fecha nessa conversa. Quais são aí as soluções possíveis para a gente ter mais vagas, com as pessoas continuarem estudando, se qualificando mais, mas ter mais oferta, mais demanda por essa mão de obra melhor, mais qualificada, mais estudada? Tem muito a ver, sim, com essa oferta de vagas. Hoje estava falando no começo dessa necessidade de ampliar a atividade econômica produtiva no país. E tem muitas necessidades, como a gente estava falando, de necessidade de infraestrutura nas grandes cidades, nas médias, né? Toda cidade no Brasil precisa melhorar a infraestrutura, saneamento básico, déficit habitacional, enfim, tem uma ampla margem que precisa ser feito, né, para melhorar a qualidade de vida da população. E a gente sabe que no Brasil precisa ser feito pelo setor público. O setor privado não consegue puxar o investimento e trazer todo
da economia do país. Então, tem uma importância muito grande o investimento público. E aí a gente inclui, por exemplo, as estatais. O incentivo à indústria naval nos anos 2000, né, foi através da Petrobras. Então, tinha um investimento público, né, de uma empresa estatal, vamos colocar assim, né, e que puxa alguns setores e isso vai trazendo outros setores de atividade econômica. Então, tem a necessidade, por exemplo, do setor energético muito, né, premente, assim, é urgente e precisa de um investimento grande. Então, esse tipo de medidas, né, de ações que o Estado pode, deve fazer, isso vai trazer outros setores de atividade econômica e isso vai gerando um cenário positivo, inclusive de, não só de aumento do emprego, aumento da renda, que vai gerar mais investimento, isso leva ao absorção maior de tecnologia. Isso vai puxando também a necessidade de pessoas com maior qualificação e vai ser capaz de absorver essas pessoas que estão se formando. César, queria agradecer demais aqui você ter vindo. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Seguimos.